a tua palavra, pois a tua palavra é verdade, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Chacoalha o teu povo, Senhor, para um despertar de adoração, Senhor. Começando por isso, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, Pai, que eu oro. Mas também te agradeço. Te agradeço crendo que o Senhor vai fazer melhor para nós. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém acende a luz lá, por favor? Pode sentar. Antes de partirmos para o sermão, eu quero relembrar aos irmãos sobre a nossa assembleia. Temos uma assembleia para a eleição da nova diretoria. Que dia que vai ser a assembleia? Dia 12. Que horas? 19 horas. Querido membro dessa igreja, honre a sua membresia. Esteja aqui. Tá? Quero compartilhar com os irmãos um testemunho, não pessoal, mas que foi algo que eu presenciei, né, essa semana. A Ana, minha esposa, e a Joana, minha filha, estão em Santo Cristo nesse momento. Foram para lá visitar a irmã da Ana. Eles vieram buscar ela aqui, e aí hoje, após o culto, eu vou para lá para buscar elas e passar a segunda-feira lá também. Mas foi interessante que o cunhado dela, o marido da irmã da Ana, ele, quando estava parado aqui na frente, a gente estava carregando algumas coisas no carro, ele começou a olhar assim para a construção, começou a olhar aqui para a igreja, e aí ele perguntou: e aí, como é que está a igreja aí? Está bem? Está muito bem. E ele disse assim: pai, vocês estão aí, obra e obra, né? Não param. Eu falei: não para. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre estão fazendo alguma coisa. Ele disse: pois é, e todo esse terreno aqui é da igreja. Eu falei: sim, todo o terreno é da igreja. A casa também é da igreja? Sim, a casa também é da igreja. Pois é, cara, mas como é que vocês construíram tudo isso? Veio algum dinheiro de fora? Veio algum recurso de fora? Vocês recebem alguma ajuda de fora? Eu disse: não. Todo o recurso, tudo que está sendo construído é com o dízimo, as ofertas dos próprios irmãos. E aí, tudo daqui então, eu disse: tudo daqui. Eu disse: pois é, cara. Vocês são um pouco diferentes. Vocês são um pouco que parece que é mais unido. Pensou no orgulho santo que deu quando eu vi isso? Eu disse: glória a Deus por isso. Eu falei assim: cara, isso é só Deus que pode fazer. Um monte de gente diferente, com qualidades e defeitos diferentes, personalidades diferentes, juntos num propósito. É Jesus. É só Jesus que pode fazer isso. Eu quero encorajar você a continuar sendo fiel a Deus, também com os seus recursos. Já disse isso aqui em outros momentos, e repito, em caixa alta, sabe, em caps lock, digo isso e repito: Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Mas nós somos chamados a sermos fiéis a Deus com os nossos recursos. Então, que você olhe a Deus e permaneça. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça fiel naquilo que Deus tem colocado sob o seu cuidado. Porque no fim, cuida dele. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Quero encorajar você a mais uma vez abrir o seu coração, reconhecendo que você não sabe tudo sobre Deus. Nós vamos entrar no sermão dessa noite e quero convidar você a abrir a sua Bíblia
no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Quando você localiza, vou conectar outro microfone aqui para ficar melhor depois na gravação. Caso você tenha perdido os outros sermões da série, esse é o 4º sermão dessa série. Estão todos disponíveis lá no YouTube, no canal da igreja e também no perfil do Spotify. É por isso que eu conecto esse microfone aqui, para depois o áudio lá ficar melhor na hora do sermão. Ok? Êxodo capítulo 3. Esse é o episódio que Deus fala com Moisés. Êxodo capítulo 3. Êxodo está fácil, né? Vem depois de Gênesis. Êxodo capítulo 3. E eu quero ler com você, eu não vou passar por todo o capítulo, mas eu quero ler com você a partir do versículo 10. Mas, para isso, apenas contextualizar aqui. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e aí ele está caminhando, pastoreando, cuidando das ovelhas, e ele encontra, ele olha, ele avista um arbusto, uma sarça. Ele avista um arbusto, uma planta, uma vegetação específica daquele lugar, que estava pegando fogo. Isso não era incomum. Naquela época, naquele momento, naquela época específica do ano, não era incomum que arbustos secos, como a sarça, simplesmente pegassem fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquele arbusto não se consumia. Ele queimava, mas não se terminava. Aquele fogo não se espalhava e também não se apagava. O fogo só era um fogo contínuo. Então, no versículo 3, Moisés vai dizer: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima, não se consome? Então Deus fala com Moisés. Moisés, Moisés. Sabe quando as mães dizem assim? O Leandro, que era um cara arteiro quando era criança, quando a mãe do Leandro dizia assim: ó, Leandro, Leandro, entendeu? Assim, já é uma chamada aí, presta atenção. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí Deus diz para ele: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, a terra que está pisando é santa. E aí então Deus fala com Moisés, Moisés entende que está diante do Senhor, e aí eu quero pular lá para o versículo 10. Agora, diz Deus, agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus, no caso me adorarão, nesse monte que eu estou falando contigo, Moisés. Então Moisés, versículo 13, Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que eu vou dizer? O que eu lhes direi? Depois, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Eu quero orar com você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pelo sacrifício de Cristo, que tornou possível o nosso acesso a Ti. Ó Deus, nós queremos clamar nesse momento que a Tua palavra, que é viva e eficaz, produza em nós a Tua vontade, o Teu desejo. Produza em nós mais conhecimento acerca do Senhor. Não um conhecimento distante, teórico, mas um conhecimento prático, relacional. Um conhecimento transformador. Que possamos sair daqui, ó Deus, essa noite, pela Tua graça, cheios
com a nossa consciência de quem Tu é. Não cheios de nós, mas cheios de Ti. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Fala conosco, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos no meio porque nós estamos dentro, não no meio necessariamente, mas nós estamos dentro de uma série de sermões chamada Amar a Deus. Conhecer muda tudo. É importante a gente entender que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Para amarmos a Deus, então, verdadeiramente, nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. E aí eu quero fazer aquela pergunta que eu tenho feito domingo após domingo. Você conhece a Deus? Você ama a Deus? Porque talvez você pode dizer, não, eu conheço, mas não amo. Então você não conhece. Você pode dizer que ama, mas não conhece. Então você não ama. Porque como nós podemos amar algo que nós não conhecemos? Além do mais, é extremamente importante entendermos que conhecer a Deus é o que vai fazer a gente se conhecer de verdade. Quando Deus criou, na criação, quando Ele cria todas as coisas, cria os céus, a terra, cria a água, cria a vegetação, cria os animais, e aí depois cria o melhor dos animais, né? O homem e a mulher. E Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como que nós podemos ir na onda, a moda que existe por aí, que o que eu mais preciso é ter paz comigo mesmo. O que a gente mais precisa nessa vida é se conhecer. Já ouviu esse tipo de discurso? Você precisa estar de bem consigo mesmo. Você tem que se amar, se ame. Invista em si. Se desenvolva, alcance seu potencial. Mas essa não é a questão mais importante da vida. Porque como nós chegaremos à conclusão, uma conclusão correta de quem nós somos, se não sabemos quem Ele é? Quem Deus é? Se fomos criados à sua imagem e semelhança, nós precisamos conhecer a Ele para então podermos saber quem somos. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então a questão mais importante da vida não é quem você é, mas é quem Deus é. Aquilo que vem à nossa mente quando pensamos em quem Deus é a coisa mais importante acerca de nós mesmos. Isso está no livro O Conhecimento do Santo, do autor A.W. Tozer. Eu vou citar ele algumas vezes ao longo dessa série. O que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus? Vem dinheiro? Vem fama? Vem status? Talvez o seu ídolo está escondido atrás de uma aparente humildade. Não, eu não quero dinheiro. Eu só quero ser feliz. Se você deseja felicidade mais do que o próprio Deus, a felicidade se tornou um ídolo. Se tornou um Deus falso. Não, o que eu mais quero nesse mundo não é nada para mim, é ajudar aos outros. Muito bem, você, sendo alguém que ajuda os outros, é o seu ídolo. Se Deus não ocupar o principal lugar nas nossas vidas, se todo o resto não for apenas consequência do nosso relacionamento com Deus, então Deus vai ser uma consequência dessas outras coisas. Você conhece a Deus, você ama a Deus? Porque Jesus nos ensina que devemos amar a Deus com todo o coração, isso é, amar a Deus de verdade. Só que, para isso, nós precisamos conhecer quem Ele é. E conhecer esse Deus que nos ama, muda tudo. Muda a forma como nós vamos amar Ele. Porque daí eu já não sou mais escravo, eu já não sou mais suscetível a um Deus que faz as coisas que eu quero, que eu penso, que eu tenho a expectativa. Se eu estou doente e quero que Deus me cure, então se Deus me curar, eu vou amar Ele. Na sexta-feira estivemos aqui reunidos para orar. Não é segredo para aqueles que estão se reunindo na quinta-feira aqui na igreja, nosso encontro de oração. Na quinta-feira eu desafiei os homens.
a vir aqui para a igreja, as próximas 2 sextas ainda, para nós orarmos pela vida do nosso irmão Cici. Ele está com uma enfermidade, tem um diagnóstico específico, mas nós cremos que Deus pode curar ele. E nós vamos orar para que Deus cure. Nós cremos nisso. Mas, Deus curar ou não vai mudar o fato de que Ele é bom, de que Ele sabe das coisas, e de que nós vamos amá-lo mesmo assim. Amém, irmão Cici? Amém. É isso que nós estamos conversando a todo tempo. Se nós conhecermos a Deus de verdade, o nosso amor vai ser verdadeiro por Ele. Nós não vamos amar a Deus apenas quando Deus nos dá um emprego bom, quando Deus apenas resolve os perrengues do nosso casamento, que na maioria das vezes é você mesmo que cria. Nós não vamos apenas amar a Deus quando Deus satisfaz os desejos do nosso coração, nós vamos amar a Deus porque entendemos que Ele nos chamou para nos satisfazermos nele. Então conhecer a Deus muda tudo, muda completamente a nossa vida, muda a nossa forma de amar, tanto a Ele como também ao seu próximo. Nessa série nós vamos pensar sobre isso, sobre o ser de Deus, os atributos de Deus. Um conceito, uma ideia elevada sobre Deus, ela é essencial para a vida da igreja. Ela é essencial para a sua vida. Porque quando você não tem um conceito elevado sobre quem Deus é, quando você tem um conceito parcial, meia boca, pífio, de quem Deus é, a igreja ela vai declinar. A adoração da igreja vai declinar, os padrões morais da igreja vão declinar, vão cair juntamente. Nós precisamos resgatar o conceito elevado sobre Deus. Deus é grande, Deus é gigantesco, enorme. Nós não. O primeiro passo de uma igreja em declínio, de uma igreja que está caminhando para o fundo do poço, é abandonar a sua opinião elevada sobre Deus. E isso é uma verdade também a respeito das nossas vidas. Quando nós não consideramos Deus no mais alto conceito, a nossa vida decai. O problema não é que você se enxerga de uma forma errada, simplesmente, mas é que você não enxerga Deus da forma que deveria enxergar. E aí Satanás vem e planta essa mentira. Você tem que se amar mais, você tem que se gostar mais, você tem que se valorizar mais. Quando na verdade nós temos que gostar mais é de Deus. Nós temos que valorizar mais é Deus. Nós temos que conhecer mais é Deus. É isso que nós precisamos. Queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Queremos amar a Deus da maneira que Ele merece, que é com todo o nosso coração. Mas como faremos isso se não o conhecemos? Por isso que essa série sobre os atributos de Deus não tem o objetivo, não tem o mínimo interesse em falar sobre quem nós somos. Mas o nosso objetivo é falar sobre quem Deus é, na esperança, na expectativa de que a beleza de Deus invada o nosso coração e isso nos transforma. Porque quando formos expostos à beleza de Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. O nosso amor nunca mais será o mesmo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você o conhece? Você conhece a Deus? Hoje, nós vamos falar sobre a independência de Deus. Esse é o título do sermão dessa noite. A independência de Deus. É importante ressaltar que quando a gente vai estudar sobre os atributos de Deus, há inúmeras formas de dividir os atributos de Deus. Alguns mudam os termos, outros agrupam termos e desenvolvem um novo termo. A questão é que essa nossa série de sermões, ela não tem o objetivo, e jamais conseguiria, mesmo se tivesse esse objetivo, de, assim, chegar ao fim do ser de Deus. De ser exaustivo, era essa palavra que eu estava procurando.
Nós não vamos conseguir fazer isso, porque Deus é muito mais do que nós podemos ser capazes de conhecer. Mas a gente quer conhecer aquilo que Ele revelou. Queremos conhecer verdadeiramente aquilo que Ele revelou. Por exemplo, a independência de Deus, alguns autores, inclusive o próprio Tozer, vai dividir esse atributo em dois: a autossuficiência e a autoexistência de Deus. Enquanto na teologia sistemática do Gruden ele chama apenas de a independência de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for procurar, e eu incentivo você a fazer isso, vai lá para o Google, sai para a internet, aquela coisa maravilhosa que a gente tem hoje, e bota lá, atributos de Deus, bota no YouTube isso, atributos de Deus. Deixa a novela para lá um pouco, deixa os seriados para lá um pouco, vai buscar alguma coisa que realmente vai mudar a tua vida. E você vai encontrar muitos termos diferentes talvez daquilo que eu estou falando, mas nós estamos falando sobre a mesma coisa, sobre o ser de Deus. A independência de Deus, então, revela que Deus é um ser que é independente de todas as outras coisas. Deus não depende de forma nenhuma da sua criação, para existir ou para qualquer outra coisa. Deus não depende da sua criação, das coisas criadas, para existir ou para fazer qualquer outra coisa. Deus é absolutamente autossuficiente e autoexistente. Eu quero fazer para você uma pergunta muito importante. Uma pergunta que, quando eu era criança, me atormentou por muito tempo. E eu gostaria que você me ajudasse a responder. Quem sabe o que é isso aqui? Um ovo? Parece que você não tem certeza. É ou não é? É, né? É um ovo. Quem gosta de ovo? Levanta a mão. Vem cá, Mateus. Segura. Tá cru, tá? Não vai jogar no chão, nem comer. Tá. Eu gosto de frito. Oi? Eu gosto de frito. O quê? Eu gosto de frito. Ah, tá. Gosta de frito? Tá, então depois pode levar e pede pra tua mãe fritar pra ti depois quando chegar em casa, tá? Obrigada. Viu? Da onde veio esse ovo? Da galinha? E da onde veio a galinha? De Deus? Uma salva de palmas pro Mateus. Pode voltar pro teu lugar, obrigado. O homem é um fera, né, meu? É um prodígio. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês tinham que ver a facerice desse cara quando ele ganhou uma Bíblia. Há poucas semanas atrás, presenciei esse momento dele ganhando a Bíblia dele. Ele pegou aquela Bíblia com um sorriso tão grande. Muito obrigado, e saiu correndo com a Bíblia. Foi pro quarto. E aí ninguém mais viu o Mateus durante alguns minutos, né? Acho que uma meia hora se ninguém mais viu o Mateus. De repente volta o Mateus faceiro, com um sorriso maior ainda, com a Bíblia toda desenhada, o nome dele, os desenhos, e dizendo assim: ó, olha aqui o que eu fiz, é a minha Bíblia. Faceiro. Cara, como eu aprendo com essas crianças da igreja? Como eu queria hoje poder sentir isso de novo, que às vezes se perde, parece, ao longo do caminho. Como eu queria poder, com a idade do Mateus, que idade tu tem, Mateus? Que idade tu tem? 7 anos. Como eu queria que com 7 anos responder com tanta convicção e objetividade essa pergunta. O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Amados, Deus não tem origem. Ele nunca dependeu de uma causa inicial para que ele viesse a ser o que é. No início, no princípio, Deus. No princípio, quando nós começamos a contar, Deus. E antes disso, Deus. E antes disso, Deus. E antes de Deus,
Deus, não existe isso. Deus é independente da sua criação, Ele é independente de qualquer coisa exterior a Ele próprio. Ele é independente a qualquer coisa, nada pode o afetar. A W. Tozer vai dizer assim, que o nosso esforço em descobrir a origem das coisas nada mais é do que uma confissão da crença de que tudo foi feito por alguém. Um alguém que não foi criado por ninguém. Toda vez que a gente se pergunta, isso veio da onde? Isso veio da onde? Isso veio da onde? Se você for exaustivo nesse raciocínio, você vai chegar num ponto final. Ou melhor, um ponto inicial. E esse ponto é Deus. E antes disso, Deus. Não existe nada que o antecede. Em outro momento, nós iremos falar sobre a eternidade de Deus. É claro que no estudo sobre os atributos de Deus, nós precisamos sempre ter em mente que os atributos não podem ser encarados como partes de Deus. Não, é aquilo que Deus é. Então, quando nós falarmos sobre um atributo específico, nós vamos acabar sempre falando sobre outro atributo específico. Por exemplo, estamos falando sobre a independência de Deus. Deus não depende de ninguém para fazer qualquer coisa. Ele é o Deus onipotente. Deus não precisa que alguém o leve para algum lugar. Ele é independente da carona de alguém, porque Ele é o Deus onipresente. Então, os atributos de Deus, eles se misturam, eles se relacionam com o intuito de revelar quem Deus é. Atos capítulo 17, versículo 24 e o versículo 25 vão nos dizer assim. Se você quiser abrir para acompanhar, se você não quiser, eu posso depois compartilhar com você o esboço que eu estou usando, me peça no WhatsApp, lá no privado, e eu passo para você sem problema. Atos capítulo 17, versículo 24 e o versículo 25 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Deus só não é independente de tudo, como tudo é dependente dele. Ele não é servido, ele não precisa ser servido por mãos humanas como que alguém precisando de algo. Na verdade, Ele dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Você já pensou no tamanho da ofensa que é não crer nesse Deus? Você já parou para pensar e refletir sobre o quanto é ofensivo, o quanto é sério, o quanto é grave o que eu e você fizemos, e talvez até alguns ainda fazem? Não crer em Deus. Ah, mas eu acredito em Deus. Acreditar, a criança acredita em Papai Noel. Falando sobre crer, sobre depositar o seu coração, a sua vida no Senhor, Ele sendo o teu Senhor, o teu Rei, aquele que manda, aquele que diz como as coisas devem acontecer, aquele que dita cada ponto da tua vida, aquele que você confiou a sua vida entendendo que você é um pecador e que a cruz, o sacrifício da cruz, a morte da cruz era sua. Você crê em Deus dessa forma? Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, para pagar pelos seus pecados? Olha o tamanho da ofensa que é viver, respirar, sem crer nisso. Porque nós usamos o ar que respiramos, o ar que foi dado por Deus, que foi emprestado por Deus, para encher o pulmão, para encher a boca e dizer que não crê em Deus, para dizer que a Bíblia não precisa ser levada tão a sério,
para dizer que o conceito de Deus não precisa ser tão elevado. Pessoas que não têm o conceito sobre Deus elevado são aquelas pessoas que continuamente pecam nas mesmas coisas, porque o seu padrão moral é baixo. São pessoas que continuamente se rendem às suas tentações. São pessoas que falam palavrão à torto e direito. São pessoas que não se preocupam com aquilo que estão assistindo dia após dia. São pessoas que não se preocupam com os ambientes que frequentam, com os ensinos que ouvem. São pessoas que não se preocupam com a falta de comunhão, por exemplo. Pessoas que não têm um conceito elevado sobre quem Deus é, são pessoas que dizem esse tipo de frase: eu não preciso ir na igreja todo domingo. Eu concordo com você, que você precisa vir na quinta também. Perceba como é ofensivo, como é grave viver como se Deus não existisse, fazendo uso do ar que Ele deu. É como se você tomasse água e dissesse assim: água não existe, depois de ter matado sua sede. Perceba, será que não deveríamos nos arrepender? Porque esse Deus, que não precisa de nada, mas que todas as coisas precisam dele, inclusive nós, é diante dele que nós estamos. Será que não deveríamos nos arrepender do nosso estilo de vida, do nosso jeito de andar, do nosso jeito de se comportar? Ainda mais nós que nos chamamos pelo seu nome, ainda mais nós que afirmamos que somos o seu povo, ainda mais nós que quando nos perguntam a gente diz: eu sou cristão, eu vou lá na igreja batista. Nós que afirmamos: é a minha igreja. Será que somos capazes de nos maravilhar com essa qualidade desse Deus? Um Deus que é independente. Um Deus que não é criado, não é feito, não foi gerado, não foi pensado ou inventado. Um Deus que é. O único que é capaz de dizer: eu sou o que sou. Uma outra tradução possível para o texto de Êxodo capítulo 3 é: eu serei o que serei. Eu não mudo. Perceba, atente para isso. Sem a criação, sem você, sem o ser humano, sem os animais, sem a água, sem as árvores, sem as estrelas, o sol, a lua, sem a criação, Deus continuaria ainda infinitamente amoroso, infinitamente justo, infinitamente eterno, onisciente, trinitário e assim por diante. Deus é independente da sua criação. Independente. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a Trindade. Foi uma gota d'água diante do oceano que é a doutrina da Trindade. Mas uma das coisas que nós falamos é que Deus possuía em si mesmo uma comunhão perfeita e eterna. Deus nunca precisou de ninguém. Porque como que alguém vai ser como que alguém vai ser amoroso se não tem alguém para amar? Então, se nós não cremos num Deus que é triuno, se nós não cremos na Trindade, então Deus cria a humanidade para poder ser amoroso. Então, o atributo do amor de Deus não é eterno. E se há algo de Deus que não é eterno, ele não é eterno na sua totalidade. E eu não posso confiar em um Deus que não é aquilo que ele diz que é. Alguém já definiu a Trindade como uma dança? Eu usei essa ilustração na semana passada. Uma dança perfeitamente harmoniosa. Uma dança perfeita em si mesma. Com os passos completamente encaixados, no tempo certo. A Trindade é essa dança. Não tinha ninguém pisando um no pé do outro. O que Deus faz é abrir essa roda e nos chamar
para essa dança, nos chamar para esse relacionamento com Ele. Entenda, se Deus não abrisse a roda continuaria completa, perfeita, suficiente em si mesma. Mas Deus abre a roda. Olha o privilégio que temos. Um Deus que não precisa de nós, nos chama. Um Deus que não precisa de nós, mas sabe que nós precisamos dele, nos dá o que nós precisamos. Ele se oferece, Ele se entrega em nosso favor. Esse é o Deus que é independente de tudo e de todos. É um Deus único. Não há outro como Ele. A diferença entre esse Deus Criador, entre o nosso Criador e nós, criaturas, é imensa. É gigantesca. É um abismo infinitamente grande. Deus, Ele existe necessariamente de uma maneira infinitamente melhor e maior, mais forte, mais excelente do que a gente. Deus não pode ser comparado com nada. As ilustrações, as analogias que nós usamos apenas arranham um pouquinho da menor unha de Deus. E até mesmo essa própria ilustração é uma injustiça com o ser Deus. Porque Ele é infinitamente maior, melhor e mais forte do que nós. Talvez você se vangloria do tanto que você levanta de peso, ou do tanto que você suporta trabalhar por dia, do tanto que você produz. Parabéns! Logo, logo, isso vai passar. Mas Deus permanecerá. O brilho que você produz é como uma vela diante do sol. Deus é o sol. A diferença entre nós e o ser de Deus é maior do que a diferença do sol e uma vela, que tem um brilho limitado com um tempo limitado. A diferença entre nós e Deus é maior do que a diferença de todos os oceanos juntos com uma gota d'água. Deus é infinitamente maior. Deus é infinitamente melhor. Deus é infinitamente mais forte. Como que um Deus assim precisaria de alguma coisa? O que eu e você temos para oferecer para um Deus assim? O que eu posso oferecer? Isaías capítulo 45, versículo 5, a parte A apenas diz, o próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Além de mim não há Deus. Eu não posso nem buscar ajuda num outro Deus, num outro ser infinito, para que esse ser infinito me ajude então a oferecer algo de valor para esse Deus. Porque não há outro Deus além dele. Há somente Ele. O que eu posso oferecer para um Deus assim? Há um salmo que me veio na mente agora, eu não tenho a referência dele aqui, mas se eu não me engano é um salmo de Davi, que ele levanta justamente essa questão: o que eu posso oferecer ao Senhor por tudo o que o Senhor me tem feito? O que eu posso oferecer de volta? O que eu poderia oferecer para dizer assim: ó Deus, está aqui, está quitado, de igual para igual agora, quitamos a dívida, agora se o Senhor precisar de mim, é o Senhor que vai ficar me devendo. Amados, diante desse atributo da independência de Deus, desse Deus que é único e independente, nós precisamos entender que Deus não precisa de nós para nada. Mas então, será que temos alguma importância afinal? Porque se Deus não precisa de nós, o que a gente está fazendo aqui? Qual é a razão da nossa existência? Será que existe
alguma importância? Será que nós temos alguma importância? Será que o restante da criação tem alguma importância para Deus? Se Deus não precisa de nada disso? Porque teoricamente nós damos importância àquilo que nós precisamos, àquilo que nós valorizamos. Você não dá importância ao que você não precisa? A resposta é sim. De fato, somos muito, mas muito importantes para Deus. Porque o próprio Deus nos criou e determinou que nós seríamos importantes para Ele. O relacionamento de Deus, o relacionamento pessoal com Deus, o privilégio de espalhar a glória de Deus pela terra, com a sua imagem e semelhança. É por isso que Deus diz que a gente deve ter filho. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, porque vocês foram feitos à imagem e semelhança. Então, encham a terra com a minha imagem e semelhança, é o que Deus está dizendo. Deus não falou isso para o leão, o rei da selva. Deus não falou isso para o tubarão. Deus não falou isso para um crocodilo. Deus não falou isso para nenhum animal, seja lá qual for, por mais temível que seja. Deus falou isso para nós. Então sim, nós somos importantes para Deus. Mas nós somos importantes para Deus porque Ele atribuiu importância. Não porque há algum mérito próprio em nós. Porque eu faço as coisas direitinho, então eu sou importante para Deus. Eu sou especial para Deus. Não. A nossa importância, o nosso valor, não está em nós, mas está no valor que Deus atribuiu a nós. Então, você é valioso? Sim. Por quê? Porque Deus disse que você é. Porque você tem importância para Deus. Porque esse Deus que é independente de tudo, te chamou para um relacionamento com Ele. Te chama hoje para um relacionamento com Ele. Te chama hoje para nutrir esse relacionamento com Ele. Te chama hoje para retomar esse relacionamento com Ele. Mas não caia na mentira de Satanás, de que você é importante por si mesmo. Você é importante pelas obras que você faz, pelo que você tem, pelo que você produz. Não. Você é importante para Deus porque Ele olhou para você e decidiu derramar o amor dEle sobre a sua vida. Isso é difícil entender. Ou melhor, difícil entender não é. É difícil aceitar. Porque nós vivemos numa cultura em que ouvir esse tipo de coisa causa, como diz Paulo a Timóteo, coceira nos ouvidos. Como assim eu não tenho valor? Olha para mim. Olha para mim forte, musculoso. Deu para entender que eu estou fazendo só uma analogia, né? Olha para mim forte, musculoso. Olha para mim toda bonitona. Não tem um lugar que eu vou que os homens não ficam me olhando. Olha para mim. Como assim? Ninguém faz um discurso melhor do que eu. Na minha área de serviço, na minha área de trabalho, ninguém é melhor do que eu. Todo mundo gostaria de me ter na equipe. Olha para mim, como assim eu não sou importante? Como assim eu não sou valioso? Eu vim do nada, pastor. Eu não tinha nada, minha família não tinha nada. Vendia o almoço para pagar a janta. Era pão com banho quando tinha. Como assim eu não tenho importância? Eu trabalhei. Quem tu pensa que é para falar que eu não sou nada? Eu não sou nada. Mas o Deus, que é independente de todas as coisas, quando Ele se revela, a nossa resposta deve ser se retirar a nossa insignificância. Nós não somos nada. Deus é tudo. Atos vai falar que é nele, no discurso de Paulo, na pregação de Paulo, é nele que nós somos, nós vivemos, nos movemos e existimos.
Nós não somos nada sem Ele. Sem nós, Deus continua sendo, e nós sem Deus, nada. Nem nós somos, porque para sermos nós, precisamos saber quem Ele é. Precisamos de Deus para saber quem eu sou. Talvez você vive essa confusão na sua cabeça, essa confusão de propósito, essa confusão de vida, você não sabe o que você faz, para onde você vai, com o que você trabalha, é sempre uma insatisfação, é sempre uma falta de contentamento. O que você precisa não é do emprego melhor, do relacionamento melhor, o que você precisa é de Deus, meu irmão. Você precisa conhecer a Deus, minha irmã. Você precisa ser confrontada com a beleza de quem Ele é. E a beleza de quem Ele é vai mostrar a feiura de que você não é nada. Mas a boa notícia é que Ele abre a roda e diz: vem, arrependa-se dos seus pecados, creia em mim, venha. A todo aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. Eu darei a água da vida. Eu darei o pão da vida. Essa é a promessa que nós encontramos em Cristo. Para conhecermos a Deus de verdade, o nosso ego precisa morrer. E uma pessoa egoísta não é só uma pessoa que quer tudo para si, mas é uma pessoa também que não quer se doar para os outros. Talvez tu pense assim: não, eu não sou egoísta, eu quero que os outros tenham sucesso. Eu não sou egoísta, eu quero que as pessoas ao meu redor, olha, se ficar melhor do que eu, que bom. Eu quero que as pessoas cresçam mais do que eu, quero que as pessoas sejam mais ricas do que eu, que as pessoas sejam mais saudáveis do que eu. É difícil chamar alguém assim de egoísta, né? Mas esse é só um lado da moeda. O outro lado da moeda, de uma pessoa egoísta, é aquela que ela não quer se dar para ninguém. Ela não quer se doar para ninguém. Ela quer ficar com ela para ela mesma. É aquele tipo de pessoa que pode ver o irmão desenhado na cara que não está bem. E ele passa e diz assim: boa noite, boa semana, Deus abençoe. O Deus abençoe já disse de costa, que vai que o irmão disse que não está tudo bem, né? Então nem pergunta. É uma pessoa egoísta que não quer se doar. Gente, isso não combina com o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Não existe um Evangelho que não vai nos levar a morrer pelos outros. Olha o que Cristo fez. Não existe um Evangelho que não vai nos levar a carregar as dores do outro, a ser ferido junto com o outro, a se sujar junto com o outro. Não existe um Evangelho assim. Não existe um Evangelho que não implique em relacionamentos, em cicatrizes, em marcas de guerra. Amados, nós não vamos chegar lá no céu. O objetivo não é chegar no céu com as nossas roupas limpas, tampouco com todas as roupas. Talvez você vai ter que dar algumas. O nosso objetivo não é chegar no céu gordo, limpo, saudável. Talvez você vai ter que dividir a tua saúde com gente. Você vai ter que tirar a comida do seu prato para dar para os outros. Você vai ter que morrer para si mesmo. Você vai chegar no céu cheio de olheira porque não dorme. Porque se você estava lá pelo outro, pelo problema do outro. É isso que Cristo fez por nós. Nós temos muitas pessoas, muitas vezes nós somos egoístas nesse ponto. Nós não queremos as coisas só para nós, mas a gente não quer se doar pelo outro. E é justamente isso que Jesus fez. Ele veio ao mundo para servir, para se doar, para se entregar em favor do outro. Então sai dessa loucura da tua cabeça de achar que você está vivendo o Evangelho, se você vive só para si. Você é um egoísta desgraçado. A definição da desgraça, sem a graça de Deus. Você não se relaciona, você não se abre, você não se permite ser curado. Você não é objeto de cura na vida dos outros. Que isso, gente? A gente não é um clube. Nós somos uma família. Deus nos chamou para isso e para isso somente. Se não vivermos isso, falhamos.
Amados, nós precisamos matar o nosso ego na sua totalidade. E o único objeto capaz de matar o nosso ego é a cruz de Cristo. É somente quando eu e você chegamos diante de Deus prostrados, dizendo: aqui, Senhor, está o meu coração. Aqui, Senhor, está o controle da minha vida. Senhor, aqui estão as minhas paixões, aqui estão as minhas vontades. Senhor, aqui estão os meus desejos, os meus sonhos, o meu futuro. Senhor, aqui estão diante de Ti. Porque só assim poderemos nos levantar e fazer a mesma declaração que o apóstolo Paulo faz em Gálatas 2:20. Já fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, já não é o meu ego que vive aqui. A vida que agora eu vivo pela fé. Não por necessidades, não por demandas, por fé. Fé naquele que se entregou, que morreu em meu lugar. A vida que eu vivo agora, vivo em Cristo. E não mais para mim, não por mim. Um Deus, diante desse Deus independente, não há espaço para o nosso ego. Porque não importa quem nós somos, importa quem Ele é. Quando Moisés diz: o que eu falo para aquele povo lá quando eu for libertar? O que eu falo para eles? Quem tu é? Deus diz: eu sou o que sou. Tá, mas eles vão perguntar, não interessa, eu sou o que sou. Eu não sou obrigado a responder às suas demandas. Vocês precisam me conhecer, e eu estou dizendo que eu sou o que sou. Eu não sou alguém que tem que responder às tuas perguntas. Deus não é aquele que precisa responder os nossos questionamentos. Deus não é aquele que precisa suprir toda e qualquer demanda que a gente acredita que tem. Deus não é um Deus que está ali simplesmente com o objetivo de servir os nossos caprichos. Ele é o que é, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Vocês são escravos, eu sou o que sou. Vocês serão libertos, eu sou o que sou. Vocês vão se desviar lá na frente, que é o que acontece com o povo. Deus continua sendo o que Ele é. Vocês serão resgatados para mim, e Ele vai continuar sendo o que é. Deus não muda. As coisas não o afetam, as pessoas não o afetam, as circunstâncias não o afetam. Ele é o único ser no universo capaz de dizer: eu sou o que sou. E isso nunca muda. Você o conhece? Você conhece esse Deus? Você ama esse Deus? Ou o Deus que você ama é um Deus que está carente de você, que precisa de você? Certa vez um cara escreveu um livro muito famoso, um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. O autor é o Benny Hinn. Certa vez esse cara estava ensinando sobre oração, e ele disse que enquanto orava, quando ele disse amém, quando ele disse assim: eu vou terminar a oração, ele disse que o Espírito Santo falou para ele: por favor, fique mais um pouco, não vá ainda. E ele entendeu que o Espírito Santo estava precisando dele. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Talvez o Deus que você crê é um Deus assim, um Deus que está pedindo, que está implorando para você: me aceita, por favor, me aceita, por favor, estou precisando de gente, o mundo está ruim, estou precisando de reforço, me aceita, vai, me aceita. Deus não é assim. É você que precisa dele. Você precisa de Deus. Mais do ar que você está colocando para dentro do seu pulmão agora, você precisa de Deus. Um trecho de uma música de uma dupla, os Arrais, o nome da música é Instante. Eu não concordo com toda a teologia deles, mas esse trecho da música eu gostaria de ler, que diz assim:
eu me cansei de viver na superfície do viver, de interpretar minha vida como um cientista, ou como alguém que possui todas as respostas, reduzindo a existência humana a teorias. Como então viveremos? Como então viveremos? E o que me resta é a angústia, o risco e a decisão. Do que fazer com o fôlego que enche meus pulmões? De desfazer as amarras que me prendem a tradições, de encontrar no serviço minha emancipação. Como então viveremos? Como então viveremos? Como nós vamos responder essa pergunta? Como nós viveremos? Vamos reduzir a existência humana a uma teoria? Ou vamos buscar aquele que é, para saber o que é a existência humana? Nós temos diante de nós uma angústia, um risco, uma decisão. O que faremos com esse fôlego que está em nossos pulmões? Será que vamos ficar procurando emancipação, liberdade no nosso serviço, nas nossas obras, no quão bons somos? Como viveremos? O que eu quero, e a minha oração é que você queira isso também. A minha oração é que esse seja o desejo da nossa igreja. O que queremos é conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Assim, iremos amá-lo da maneira que Ele merece, de todo o coração. Você o conhece? Eu quero orar com você nesse momento. Nós iremos cantar mais uma música. Da mesma forma que fizemos antes, a música será projetada. Antes de orarmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Ou se você não quiser fechar os olhos, não precisa, mas que você se concentrasse agora. Que você se percebesse diante de Deus.